Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Está começando mais um Sindicast, podcast do SindPQ. Estamos trazendo novamente mais uma pauta aí relacionada ao plebiscito popular. Se você ainda não sabe o que é o plebiscito popular, venha conversar com a gente, entre nas nossas redes sociais, faça parte desse movimento que é extremamente importante para a classe trabalhadora no Brasil. Hoje a gente vai discutir especificamente o terceiro tema, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e aumento da taxação para quem ganha acima de 50 mil por mês, né? Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, especialmente para mim, porque já fui aluno desse professor, o professor Joelson Gonçalves de Carvalho, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Seja muito bem-vindo, professor Joelson. Muito obrigado, Pedro. Um convite maravilhoso, ainda mais feito por um ex-aluno e hoje um ex-aluno no meio sindical, contribuindo com a luta dos trabalhadores. Muito feliz e espero poder contribuir com o debate. Com certeza. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Você quer fazer uma apresentação sua para o pessoal te conhecer? Pode fazer. Bom, eu sou, como você disse, Joel, sou um professor da UFSCar. Eu me graduei em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz mestrado e doutorado na Unicamp em Desenvolvimento Econômico e atualmente sou professor de Economia na UFSCar e coordenador do Núcleo de Economia Solidária e também do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ruralidades. Legal. Bom, os movimentos sociais eles têm denunciado já há algum tempo, né, que o sistema de tributação brasileiro ele é desigual, né, e costuma-se dizer que o pobre paga mais do que o rico proporcionalmente. Você pode explicar isso para a gente? Claro, e já te dou um dado assustador. Para quem ganha até 2 salários mínimos, aproximadamente 50% fica em impostos. Para quem ganha 30 salários mínimos, ou seja, ainda um assalariado, mas de alta renda, isso já cai para aproximadamente 27%. Ou seja, é inegável a regressividade da pauta tributária brasileira. Como é que isso se dá? Nós, majoritariamente, temos impostos indiretos que incidem sobre o consumo. Para eu tentar ser um pouco mais didático, existem... dividindo de maneira muito simplista, mas didático, existem 2 grandes blocos de impostos. Os diretos, que incidem sobre renda e patrimônio, e os indiretos, que incidem sobre o consumo. Me valendo de 2 exemplos bastante corriqueiros. Imaginemos que um muito rico e um muito pobre bebam uma cerveja. O imposto que incide naquele consumo daquela cerveja para o rico, em relação à sua renda, é ínfimo. Já para o pobre, em relação à sua renda, é bastante mais significativo. E esses 2 acabaram sua cerveja e cada um entrou no seu carro e foi para suas casas. Um entrou numa BMW e o outro entrou num Fusca. Nessa perspectiva, quem vai pagar mais imposto? Os 2 parece que pagaram o mesmo tanto de imposto na cerveja. Mas em relação à renda, pagaram de modo diferente, o rico pagando menos. E, quando entraram nos seus carros, o imposto do Fusca nem existe mais. Mas o imposto da BMW é alto. Ou seja, existem impostos que são mais regressivos e impostos que são mais progressivos. E aí vem o dado final que eu acho bastante alarmante. Aproximadamente 70% dos impostos brasileiros são incidentes sobre o consumo. Portanto, incidem de maneira regressiva e fazem com que o pobre pague mais imposto que o rico em termos proporcionais. Entendi. Bom, e quanto ao imposto que incide sobre a renda, né, o famoso imposto de renda? Quando a gente pega lá o nosso olerite, a gente vai dar uma olhada e vê que tem um desconto lá que já é feito direto, a gente nem recebe aquele dinheiro, né? Esse desconto ele é feito em cima do valor do nosso salário. Então, a gente não poderia dizer que o imposto de renda é um imposto progressivo no Brasil? Essa é uma questão muito interessante, porque a priori parece ser um imposto progressivo. No limite, neutro, e eu já explico a diferença. Mas, da forma como está constituída a arrecadação brasileira, e depois de tantos anos de neoliberalismo, notadamente a partir do Fernando Henrique Cardoso, olhando para o imposto de renda, podemos dizer que ele tem uma característica regressiva, infelizmente. Explico por quê.
Quando nós não ganhamos muito pouco, não ganhamos nada, não vamos pagar imposto de renda. Na medida em que nós vamos aumentando a nossa renda salarial, renda do trabalho, nós vamos também contribuindo mais com o imposto de renda, de modo que temos alíquotas de 7,5%, alíquotas de 11%, alíquotas de 15% e a última alíquota, 27,5% de imposto de renda. Todavia, todas essas alíquotas, elas vão até aproximadamente R$ 8.000. Ou seja, um professor universitário paga 27,5% de imposto de renda. Um multimilionário que recebe, um CEO de uma empresa, paga 27,5% de imposto de renda. O Neymar paga 27,5% de imposto de renda. Então, eu e o Neymar somos taxados a priori na mesma quantidade. Portanto, acaba não sendo progressivo de fato, né? Parece que as alíquotas vão dando um caráter progressivo e sim, pensando as alíquotas, elas são progressivas, contudo, a partir de R$ 8.000 se anula. Mas, olha que interessante, os defensores de não mudanças nos impostos vão dizer o seguinte, ele pode não ser progressivo, mas ele é neutro, na medida em que você vai contribuir com 27,5% em cima da sua renda de 8 mil. O Neymar vai contribuir 27,5% na sua renda de 200 mil. Então, ele acaba pagando proporcionalmente o mesmo tanto, mas contribuindo do ponto de vista absoluto com mais. 27,5% em cima de uma renda maior, contribuindo desta forma com o orçamento público. Não. Por quê? Porque quem ganha mais renda acaba rompendo o limite do que a gente chama de demanda reprimida. Pobre, se ganha aumento de salário, compra mais. E não porque é gastão, é porque tem demanda reprimida. Rico, que ganha muito, ou altos salários, tem capacidade de fazer o quê? Poupança, e transforma a renda do trabalho em ativos financeiros, fugindo assim do pagamento de impostos de maneira legal. Ou seja, infelizmente, o imposto de renda, que é o principal imposto arrecadatório brasileiro, ele tem uma característica regressiva em que pese ser vendido como neutro. Entendi. E parte da proposta do plebiscito é essa isenção, né, para salários de até 5 mil, certo? Beleza. Então, sobre essa perspectiva, a gente entendeu que faz bastante sentido tornar a coisa um pouco mais justa, pelo menos, né? Hoje essa isenção ela vai até 2.824. Agora a questão é, qual que é a abrangência desse impacto sobre a vida do trabalhador? Então, você já pontuou que, de cara, isso é revertido de alguma maneira para dentro do mercado de novo, certo? Exatamente. Grande parte, vou dar um outro dado que também pode chamar a atenção. 80% daqueles e daquelas que ganham na CLT, ou seja, tem uma relação formal de emprego, 80% dos assalariados, segundo dados do governo, estão ali numa renda de até 2 salários mínimos. Então, 80%? 80%. Se você ganha 2 salários mínimos mais R$10, você já está entre os 20% mais bem pagos. Né? É óbvio que nessa conta a gente não coloca os de conta própria, os meios. Estamos falando da renda do salário mesmo, medido pela relação formal de emprego. Bom, então o Brasil é um grande país marcado pela hegemonia da força do trabalho na geração de renda e de consumo. Qualquer impacto que faça o trabalhador poder ter mais renda, direta ou indireta, é revertido em maior crescimento econômico, porque a classe trabalhadora, infelizmente, tem demanda reprimida. Então, mais renda é mais consumo, mais crescimento econômico. Entendi. Interessante. E de que forma você identifica que esse aumento do consumo e esse aumento de renda pode contribuir de maneira mais global para a justiça social? Eu gosto de dizer, ainda falando um pouco sobre a ideia de demanda reprimida e recuperando um pouco o Brasil profundo, que as famílias brasileiras de baixa renda, e é um exemplo caricato, mas que eu vi e vivi, quando o sofá rasga, o sofá da casa onde ela recebe a visita, rasga, o que ela faz?
ela cobre com um lençol, ela pega a melhor coberta e tampa para fazer um detalhe e esconder aquele rasgo. Isso é reprodução social sem o mínimo de dignidade. Por quê? Porque a pessoa não tem uma renda imediata para poder fazer aquela troca do sofá. Então, parece muito pouco, mas num Brasil com tamanha desigualdade, pensar num aumento direto da renda de R$ 300 faz uma diferença gigantesca. Lembremos que até pouco tempo atrás, R$ 300 é mais do que as pessoas recebiam de Bolsa Família. E mudou a vida de muita gente. Então imagina, em média, R$ 300 a mais na renda de uma família trabalhadora, quanto isso não pode fazer a diferença. Portanto, como eu disse, não entenda que pobre é Gastão, mas ele tem uma capacidade muito pequena de fazer poupança e sabe das suas dificuldades. Então, mais renda é mais consumo para reduzir a privação que a desigualdade e os maus salários causam na vida de grande parte do nosso povo. Certo. E em contrapartida, quando a gente vai conversar, né, com os nossos amigos, familiares ali no jantar ou no churrasco de família, uma das questões que vão colocar imediatamente contrárias a tudo isso é que se a gente começar a cobrar menos imposto, então a nossa arrecadação iria cair. Então, assim, o Estado teria menos dinheiro chegando, como você bem comentou, a principal fonte aí de arrecadação vem sobre a renda, né? Então, como que a gente lida com isso? Eu gosto muito de pensar o seguinte, olha, talvez um dado que a gente precise também colocar na mesa. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 vai impactar 20 milhões de brasileiros. 20 milhões. E isso será compensado com um aumento da cobrança de aproximadamente, aí o dado varia um pouco, de 100 a 140 mil pessoas. 20 milhões, 140 mil. Ou seja, esse argumento numérico, para mim, já seria o suficiente para a gente tentar. Mas, obviamente, no debate das ideias, essas hipóteses aparecem. Então, a primeira coisa a pensar é, vamos separar o joio do trigo. O que nós estamos discutindo aqui é a isenção de quem ganha até R$ 5.000 com a compensação entre aqueles e aquelas que ganham mais de R$ 50.000 mês. Nós não estamos falando de taxação de grandes fortunas, nós não estamos falando de IPTU progressivo que poderia fazer a pessoa tornar os seus imóveis líquidos, ou seja, vender e fugir. Nós não estamos falando de herança, taxação sobre herança. Nós estamos falando de taxação sobre a renda daqueles que ganham de 50 mil ou mais por mês. E também é extremamente importante, quando a gente fala isso, é importante também apresentar uma outra argumentação. Qual é o tamanho dessa taxação, Pedro? Qual o tamanho para fazer essas pessoas fugirem? Se a gente pegar quem ganha 5 mil a 7 mil, quem ganha 5 mil será isento, quem ganha 7 mil terá um desconto. Em média, entre 9% e 11% essas pessoas pagam de imposto de renda. Estamos falando de uma cobrança de 2,5% para quem ganha R$ 50.000 mês, chegando até a 10%, ou seja, o que o pobre trabalhador paga em média, 10%, mas não para as pessoas que ganham 50 mil, 60 mil, 70 mil. 10% para quem, durante o ano, teve uma renda igual ou superior a R$ 1.200.000. Portanto, se essa pessoa quiser fugir por conta de 10% de imposto sobre a sua renda anual, que vá para a França, porque vai ver que lá é maior. E se ele começar a fazer um escrutínio, verificará que se a renda dele provém de uma atividade produtiva, qual outro país com mercado consumidor, com demanda reprimida e com capacidade de crescimento, um país que cresce mesmo com a taxa de juros imoral imposta pelo Banco Central, que país ele vai conseguir alocar o seu recurso financeiro?
Mais uma vez, não estamos falando de grandes fortunas e capital líquido. Isso é uma outra discussão que precisamos enfrentar. Estamos falando de taxação na renda daqueles que ganham mais de 50 mil reais e, portanto, muito proveniente de renda de atividades produtivas e que o custo de saída é mais alto que os 10%. Então, não tenho nenhuma dúvida que o impacto da saída vis-à-vis a comparação entre diversos países, que ele poderia alocar os seus recursos, isso não se daria. Poderíamos dizer, mas esse cara pode simplesmente vender tudo que tem e colocar o seu dinheiro no paraíso fiscal. A proposta é que, em caso disso acontecer, na hora que ele estiver levando os seus recursos para os paraísos fiscais, que ele seja taxado na saída. Portanto, fica. Muito bom. Bom, a gente diz que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, né? Mas também é uma das 10 mais desiguais. Então, a questão do acúmulo econômico, né, ou da mensuração da riqueza de um país, ele não pode ser feito apenas sob uma perspectiva de quanto dinheiro, quanto capital ele tem investido, mas também, né, a gente tem que pensar que o crescimento econômico não é suficiente para trazer justiça social, né, para trazer, por si só, ele não vai mudar a distribuição de riqueza dentro do país. E por isso a gente precisa de medidas que são redistributivas, que sejam específicas de redistribuição de renda, né? Então, quando a gente fala que no Brasil a gente paga muito imposto, né, esse é um argumento que a gente costuma ouvir muito. No Brasil se paga muito imposto. Você acabou de trazer um exemplo de que talvez isso não seja tão verdade se a gente olhar para fora, né? Exatamente. Eu só queria usar esse espaço para fazer uma homenagem aos dois maiores economistas, uma economista e um economista brasileiros já falecidos. Maria da Conceição Tavares, ela dizia, ninguém come PIB, come alimentos. E o Celso Furtado dizia que desenvolvimento é crescimento, mas com melhoria da qualidade de vida de um povo. E para ter desenvolvimento tem que ter intencionalidade, tem que ter projeto político, porque o mito da mão invisível, que harmoniza conflitos sociais, gerando prosperidade para toda a sociedade, não passa disso. Um mito que é pregado ad náusea para convencer a barata a aplaudir o chinelo. Ideologia burguesa. Então, pensar essa sua provocação do crescimento e do desenvolvimento me remonta a esses dois grandes economistas, né? Maria da Conceição Tavares e o Celso Furtado. E a partir da leitura mais crítica da economia, a gente entende e até causa certo espanto quando me perguntam qual é a solução, né, para justiça tributária. Eu falo aumentar imposto. É óbvio que é uma palavra de impacto, é um chamariz para o debate. Por quê? Porque o problema não é o tamanho da carga tributária brasileira. Os últimos dados que eu vi nas aulas de política fiscal e tributária que eu dou lá na UFSCar, eu sempre acompanho esses dados. E aí, me permita uma provocação. E geralmente em sala de aula eu falo o seguinte, olha, dizem por aí que a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. E dizem por aí que isso atrapalha o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Portanto, se nós somos uma das maiores cargas tributárias do mundo, coitado daquele país que é a primeira, a segunda ou a terceira carga tributária. Se a gente está lascado porque a nossa carga tributária é alta, imaginou o primeiro, segundo e terceiro? E olhe, quem é o primeiro, segundo e terceiro? Noruega, Dinamarca, França, Islândia. Às vezes inverte, fica Dinamarca, Islândia. Ou seja, nós estamos no ranking das cargas tributárias sempre ali entre o 15º e 20º, em termos de carga tributária. O que acontece, portanto? Acontece que, em sendo regressiva essa carga tributária, o problema não é o tamanho dela. O problema dela é a estrutura de arrecadação que penaliza os mais pobres e alivia para os mais ricos. E nós não podemos esquecer do pato da Fiesp. Há pouco tempo atrás, em meio ao impeachment da Dilma, a Fiesp colocou um pato gigantesco em plena Avenida Paulista, que era para uma campanha que dizia assim, não vamos pagar o pato. Não vamos pagar o pato? Que campanha era essa?
contra o aumento dos impostos no Brasil. E nesta hora, Pedro, a ideia é de universalizar o discurso. Em que sentido? Universalizar, o povo brasileiro não aguenta pagar mais imposto. Que povo, cara pálida? Que povo? Eu não aguento. Talvez o Neymar aguente. Ou talvez outras pessoas muito ricas aguentem. Então, é muito interessante, numa sociedade clivada por classes sociais, quando interessa a classe dirigente, nós nos tornamos o povo brasileiro. Mas, na verdade, não existe isso. O povo brasileiro mais pobre paga muito mais imposto para compensar a ausência de arrecadação que a elite contribui, ou deixa de contribuir, melhor dizendo, para o nosso país. Então, nossa carga tributária não é uma das maiores do mundo, nossa carga tributária é extremamente desigual e para a gente reverter isso, vamos ter que inverter a agenda tributária. Mais impostos progressivos, menos impostos regressivos. Se isso for feito, a gente pode manter uma carga tributária do mesmo tamanho, mas de maneira mais justa. Perfeito. E existe um outro argumento também contrário, né, à proposta do plebiscito, que é de que haveria um desincentivo ao investimento. Então, aquela pessoa que tem a sua empresa, né, ao ter que pagar mais impostos, né, que é o que a gente, como classe trabalhadora, gostaria, esse burguês, essa pessoa que detém o capital, ele levaria isso para outro lugar e isso tiraria o investimento de dentro do Brasil. Assim. De que forma a gente combate esse tipo de argumentação? Olha, a bem da verdade, quando a gente pensa em investimento, a gente precisa ir no central da definição de investimento. Investimento é o aumento da capacidade produtiva do sistema econômico. Né? Novas empresas, ampliação de empresas existentes, modernização de empresas, e isso é fundamental para criar o círculo virtuoso da economia. Empresa, emprego, renda, consumo, estimula novos investimentos. Um aumento da carga tributária em uma fatia muito reduzida da população não está nem de longe taxando a atividade produtiva. E o que leva as pessoas a investirem, ou seja, aumentar a capacidade produtiva do sistema econômico, Pedro, é um cálculo entre a eficiência do capital, quanto que essa empresa vai me dar de lucro e quanto eu posso ganhar no mercado financeiro caso eu não queira abrir uma empresa. Então, nessa perspectiva, a gente pode imaginar o quê? A gente pode imaginar que algumas pessoas podem caminhar para não investimento na atividade produtiva e colocar o seu dinheiro na atividade especulativa ou na atividade financeira. Mas essa decisão tem muito mais a ver ao tamanho da taxa de juros e, portanto, o quanto ele vai ter de rendimento no capital aplicado do que na capacidade de tributação que o Estado exerce sobre ele. Então, acho que isso é importantíssimo a gente pensar. Investimentos tendem a aumentar na medida em que a macroeconomia apresenta menos incerteza e mais segurança para o capitalista. Né? E quando ele precifica o valor do imposto, automaticamente ele embute no seu cálculo. E aí é essa comparação. Ou seja, quem tem recursos financeiros tendem a fazer essa escolha. Mas grande parte, e uma frase de efeito da macroeconomia, é que capital de terceiro sempre vai ser mais barato do que capital próprio. É muito mais em conta o capitalista bater no BNDES e pagar juros do BNDES para montar a sua empresa do que ele tirar do próprio bolso. Então, para esses, aí que a falácia fica mais evidente. Né? Quem precisa de recursos públicos via BNDES para montar os seus investimentos, esse não consegue nem pensar em fugir com seu capital. Então, nessa perspectiva, continuo insistindo, o Brasil, em termos comparativos, mesmo tributando em, no máximo, insisto, no máximo, 10% quem ganha 1.200.000 por ano, ainda será um ótimo mercado para investimentos. Perfeito. A gente até discutiu aqui em programas passados, né? Quando a gente toca no tema da redução de jornada, por exemplo, ou fim da escala 6x1,
um argumento que costuma aparecer muito é sempre aquele, né? A galera da direita nunca está preocupado com o povo. Mas no momento em que existe algum tipo de medida que é para beneficiar o povo, aí eles se preocupam muito. Então, o primeiro totem que eles utilizam é a Dona Maria e o seu João, que tem um pequeno comércio, que vai ter que agora pagar um empregado a mais, e essa pessoa vai perder o seu lucro, e essa pessoa vai quebrar, enfim, eles argumentam no sentido dos pequenos negócios, né? E aí a gente já discutiu um pouco desse tema, no sentido de que quando a gente pega os dados concretos brasileiros, né, o grande problema do MEI, do pequeno empresário, isso sem falar que a maior parte dos MEIs hoje nem tem empregados, né? A maior parte dos MEIs hoje é uma pessoa executando todo o trabalho. Mas vamos, desconsiderando essa parte, aqueles que têm empregados, o maior problema que eles têm é o acesso ao crédito. Não é necessariamente os custos relacionados à força de trabalho, mas você ter acesso ao crédito para expandir o seu negócio, para você poder comprar, embelezar um pouco mais o seu restaurante, né? E poder investir no seu negócio. E, em contrapartida, a gente sabe que anualmente a gente tem milhões e milhões sendo destinado ao grande empresário, né, ao dono do capital. Se a gente pensar no campo, a gente pensa no plano safra, quanto que a gente não tem de recursos sendo destinado para quem tem muito dinheiro, né? Em contrapartida, essas pessoas não têm acesso, né? Então, a gente tem que entender que a solução passa por medidas... não é uma solução simples. Ela passa cada vez mais por diferentes áreas e acho que a questão tributária ela é mais complexa ainda do que também o que a gente está trazendo. Ela traz mais elementos e acho que você perpassou alguns deles. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Quais outros aspectos da questão tributária no Brasil você vê que são fundamentais e que a gente deve trazer também para o debate como próximas pautas para que a gente consiga ter uma justiça tributária no Brasil? Olha, o primeiro que me vem à cabeça, ainda pensando na questão tributária, são os impostos sobre o patrimônio. Porque nós estamos falando dos impostos que incidem sobre a renda, majoritariamente. Mas, se a gente pegar a pauta tributária, a estrutura tributária, o último dado que eu tenho em mente é que essa arrecadação acabou sendo de aproximadamente 5%. No último dado que eu tenho. Ou seja, se arrecada muito pouco sobre o patrimônio no Brasil. E para eu que estudo questão agrária, fica mais evidente quando a gente pega que este país, por muitos anos, teve o ITR como um imposto deficitário. Agora, menos, né, se arrecada alguma coisa com o ITR, mas muito aquém do que se propaga da importância do agro para a economia. Então, só ITR... Imposto Territorial Rural. Perfeito. O Imposto Territorial Rural, ele leva em consideração um conjunto de isenções que faz com que os grandes fazendeiros paguem muito pouco ou quase nada, para falar a bem da verdade, de imposto. No país que se arroga a ser o país do agronegócio. A contribuição do setor agrícola para o orçamento público tende a zero. Poderia ser só isso, mas é pior, que a gente tem que enfrentar também as isenções que são dadas. A Lei Candir de 2000, Candir que foi deputado e propôs essa lei, e é bom que se diga também, foi da equipe do Fernando Henrique Cardoso, ele propôs uma lei para aumentar a nossa competitividade no mercado internacional. Qual a lei? Isentou de ICMS, um dos principais impostos arrecadatórios para a manutenção do fisco e especialmente dos estados, isentou de ICMS todas as exportações de produtos primários e semi-elaborados. Ou seja, isso tem que ser enfrentado de maneira bastante séria. E vimos agora há pouco tempo, quando o governo propôs, na pauta do arcabouço fiscal, reduzir as isenções de impostos que foram colocadas em função das restrições durante a pandemia, e aqueles que tiveram essa isenção fizeram um lobby tão gigantesco que ela se mantém. Portanto, nós temos aí, para além do imposto de renda, temos que pensar os impostos sobre o patrimônio e também temos que pensar essas isenções, que não são e não foram dadas, como querem nos fazer crer, pela capacidade de geração de emprego desses setores, e muito mais pelo poder extraeconômico que essas pessoas, que essa elite tem, que esses grupos empresariais têm. E dentre esse poder extraeconômico, o poder político, o poder do lobby.
Professor, a economia solidária também é uma área de estudo, né, de especialidade sua. Então eu queria saber, primeiramente, o que é economia solidária, acho que é importante a gente trazer esse tema, e de que forma a teoria e as práticas da economia solidária podem contribuir para esse debate que a gente está fazendo. Olha, é muito interessante. Vamos por partes. Economia solidária. Né? Existem N definições, mas eu gosto das mais simples. Economia solidária é uma nova forma de organização social da produção. Mas dizer isso não significa muito, então vamos desmistificar. O que é capitalismo? É um modo social de produção. O que foi o feudalismo? Um modo social de produção. O que é economia solidária? Uma proposta de um modo social de produção diferente. E diferente em quê? Diferente na centralidade. Se coloca o trabalho, o trabalhador, a trabalhadora na centralidade do processo e não no capital. E se o trabalhador e a trabalhadora são centrais nesse processo, as relações estabelecidas entre eles também são centrais. E essas relações partem do trabalho associado, do cooperativismo e, obviamente, da solidariedade. Então, quando a gente pensa em economia solidária nesses termos teóricos, acho que ela traz para o debate algo fundamental que já estava nos socialistas utópicos, já estava nos socialistas científicos, no Marx, no Engels, e também estava lá atrás, em Aristóteles, quando ele falou o que é economia. E foi recuperado por Cal Polanyi no seu grande livro A Grande Transformação. Quando nós pensamos a economia hoje, Pedro, ela é apelidada de ciência da escassez. O que é economia? É uma ciência que estuda a oferta limitada e a demanda ilimitada. E aí, a lei da oferta e da demanda que eu não gosto, mas vou usar, quanto mais gente querendo comprar tomate na feira, o preço do tomate sobe. E quem não tem dinheiro, não come. Eis a ciência da escassez. Nós temos que começar a pensar a economia como a ciência da provisão. Ou seja, a economia viabiliza o que o pacto político-social estabeleceu. Então, se o pacto político-social for, ninguém deve passar fome, todo mundo deve ter casa, todo mundo deve ter lazer, todo mundo precisa entender que tem vida após o trabalho. Se esse é o pacto social, caberia à economia criar os mecanismos para que isso se estabelecesse. Mudar da ciência da escassez para a ciência da provisão. Então, em termos teóricos, a economia solidária já contribui desta perspectiva. Mas em termos práticos, quando a gente teve crises gigantescas no mundo do trabalho, os trabalhadores e a sua criatividade imanente têm que se virar, porque a fome não é uma opção, né? O desespero não é uma opção para quem tem filhos, eles têm que ir à luta. E nós percebemos, a partir de muito, por exemplo, dos trabalhos na área e muitas das contribuições de Paul Singer, por exemplo, nós percebemos que não raras as vezes a organização dos trabalhadores em cooperativa dava melhor oportunidade de geração de trabalho e renda e melhor qualidade de vida do que se tinha antes numa relação de trabalho precarizada. Então, em termos teóricos, a ideia da provisão, e em termos práticos, existem evidências fundamentais que nos ajudam a entender que se a condição de trabalho pode ser melhor e a condição de vida pode ser melhor, e isso foi visto quando a crise no mercado de trabalho se deu, especialmente nos anos 90, por que não pensar a economia solidária mesmo em momentos de crescimento econômico? Por que não apoiar a economia solidária? Eu gosto de dizer que cooperativas agrícolas teriam tanto sucesso quanto grandes usinas sucroalcooleiras se tivessem 10% dos recursos públicos que o Estado dá via Plano Safra para os grandes usineiros do setor sucroenergético. Então, em tendo apoio, nós teríamos capacidade de ter, para além de um colchão amortecedor do desemprego, ter algo que transcende isso,
que é um nível mínimo de garantia de trabalho e renda e consumo a partir de um processo autogestionário. E para nós que ainda professamos o sonho socialista, pensar a autogestão é pensar que o ser humano passa a se reconhecer no fruto do seu trabalho. E é nessa perspectiva que a gente busca romper a alienação que o modo de produção atual consegue impor sobre a classe trabalhadora. Então, pensar a economia solidária, pensar a autogestão, é pensar, inclusive, que trabalho e vida não podem ser coisas antagônicas. E aí, quando a gente avançar nessa discussão, a pauta 6 por 1, ela entra com uma capacidade gigantesca de ser mudada, porque um trabalhador que se autogere, trabalhadores em cooperativa, com centralidade no trabalho e na pessoa, sabe muito bem o peso da superexploração da força de trabalho. E ingerindo as suas próprias iniciativas de maneira cooperada, isso acaba sendo um tiro no pé. Portanto, avançar com a economia solidária, com a pauta dos empreendimentos coletivos, com a recuperação das fábricas falidas, com o apoio do Estado, é começar a criar condições não apenas econômicas, trabalho e renda, mas políticas, porque autogestão é pedagogia da democracia em sentido mais bruto. Ou seja, um ambiente autogestionário é coordenado, é dirigido pelos trabalhadores em discussão e em decisões. Radicalização da democracia. Então, avança-se numa ideia de mudança da perspectiva econômica, avança-se numa perspectiva que a economia solidária não é só para quem tem problemas para arrumar emprego em momentos de crise, e avança-se também orientando propostas políticas de maneira mais coletiva a partir desse processo pedagógico da autogestão. Maravilha. Em 2013, a gente teve um plebiscito popular também, né? Foi o último que a gente teve, que era por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Nessa época eu estava na faculdade, inclusive participei desse plebiscito, a gente estava rodando por lá com as urnas, né? E tem uma diferença, assim, né, desse plebiscito de 2013 para o plebiscito atual de 2025. O nosso plebiscito atual, ele tem uma visão, né, ele caminha no sentido de pautas muito mais econômicas, por assim dizer, né? Então eu queria entender, assim, como que você avalia essa mudança de estratégia ou de tática, talvez, que está sendo utilizada pelos movimentos populares, pelos sindicatos e tudo mais, e, obviamente, dentro do contexto específico que nós estamos vivendo, né? Eu penso muito que a conjuntura do momento acaba gerando a pauta. Né? Se você pensar, antes desse plebiscito que você citou, de 2013, nós tivemos o plebiscito da ALCA, contra a ALCA, que foi belíssimo. Esse eu participei também, estava no movimento estudantil, participei ativamente, as igrejas se envolveram, os sindicatos se envolveram, e naquele momento a agenda era uma perspectiva muito tenebrosa de quase que adesão do continente latino-americano à pauta econômica de Washington. Então, ali, para não sofrermos um revés econômico, entramos num debate político contrário à ALCA e avançamos no plebiscito. O de 2013 também tinha essas características dadas pela conjuntura atual. Precisávamos repensar uma constituinte em função do quadro político tenebroso que nós tínhamos e dos constantes ataques à Carta de 88, que em comparação com o que se tem hoje está completamente deformada. Nesta conjuntura agora, o que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando que o neoliberalismo já deixou de penalizar apenas os pobres. Ele já penaliza de maneira significativa a classe média. Ele está achatando a classe média em prol da geração de 1, 2, 3, 4 bilionários no Brasil, por exemplo. Essa pauta, ela é candente e ela precisa ser enfrentada. Por outro lado, também temos que considerar, e eu gosto muito dessa perspectiva, aqueles e aquelas que organizam a classe trabalhadora, movimentos sociais, sindicatos, entre outros, eles passam por diversos momentos de ascensão de massas e descenso de massas.
Quando nós estamos num momento de descenso de massas, como a gente tem hoje, está difícil mobilizar, está difícil encher as ruas de povo, né? Mesmo que a gente faça um esforço gigantesco, nós temos que pensar outras estratégias. Então, no momento de ascenso de massa, o debate político flui facilmente e a gente consegue pautar politicamente e buscar mudanças políticas significativas. Por outro lado, no momento de descenso de massa, a gente tem que criar outros mecanismos de diálogo com a classe trabalhadora. E às vezes, e isso não é nem um pouco ruim, às vezes esse diálogo se dá pelo econômico, que é esse plebiscito de hoje. Mas uma coisa também que a gente não pode esquecer, não existe economia sem política e não existe política sem economia. Quando a gente pensa o plebiscito como um todo, irmos contra a jornada 6x1 é enfrentar um projeto político de captura, não apenas da nossa força de trabalho, mas como o próprio corpo do trabalhador. Né? Eu gosto de dizer que os capitalistas compram só a nossa força de trabalho. Não compram a nossa mente, só compram a nossa força de trabalho. Mas à luz, e ainda tem muita fábrica assim, à luz do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, para eu vender minha força de trabalho, salvo raras exceções, eu tenho que estar na fábrica 8 horas por dia. E essas 8 horas por dia eu estou me privando de estar com a família, acompanhar um ente doente, brincar com o filho ou com a filha. Então, quando a gente pensa nessa ideia de captura da força de trabalho e de captura do próprio corpo do trabalhador e da trabalhadora, a gente entende que não é apenas uma pauta econômica, é uma pauta de projeto político civilizatório, no qual esse projeto político, que não é nem um pouco civilizatório, além de aprisionar força de trabalho e corpo da classe trabalhadora, ainda faz com que essas pessoas aprisionadas sustentem, por meio de impostos, grande parte do orçamento público, muitas vezes direcionados para o Plano Safra, por exemplo, que levou do governo federal 470 bilhões, pelo que eu me lembre, e a agricultura familiar, 70. 470 versus 70. E a agricultura familiar nem consegue pegar os 70 pelo elevado nível de burocracia. Então, não sei se eu me fiz claro, mas penso um pouco a partir desses elementos para a gente avançar. Parece uma pauta econômica. É uma pauta econômica. Mas a partir de uma percepção de que a gente precisa enfrentar o debate econômico com propostas políticas. A boa e velha economia política. Eu acho que as demandas materiais imediatas da classe trabalhadora sempre são um local de diálogo muito forte, muito potente, né, para os movimentos sociais. Então, quando a gente está em contato com essas pessoas, e a gente vive essa realidade, porque nós somos trabalhadores, né, eu acho que isso tem um poder de mobilização muito grande também. Quando você afeta e atinge diretamente essas demandas reprimidas, essas demandas que existem, né, no seio da classe trabalhadora, e que estão no nosso dia a dia, que estão com os nossos parentes, que estão com os nossos amigos. A gente conhece uma porção de pessoas, todo mundo vai no mercado hoje e sabe o preço que estão os alimentos, todo mundo tem o seu desconto na sua folha de pagamento, então todo mundo conhece essa realidade a partir da sua própria vivência. Então é um local de diálogo muito direto também que a gente tem com a classe trabalhadora quando a gente pensa nessas demandas, né? Então é por isso que eu vejo também essa proposta da reforma não apenas como uma questão de justiça fiscal abstrata, né? Mas eu acho que ela tem essa potencialidade de manifestar a luta de classes de maneira muito concreta, assim, né, para o trabalhador e para a trabalhadora. E é por isso que é tão importante a gente construir esse movimento, né, que o SINDPq também está encabeçando aí e ajudando a construir. A gente vai chegando para o final do podcast, eu queria saber, assim, qual que é o seu recado final, de maneira completamente livre agora, sem orientação, sem pergunta. O que você gostaria de deixar aí de mensagem? Primeiro, entender que, numa perspectiva de um país melhor, de um país mais justo, ninguém vai fazer a luta por nós. Nós temos que nos organizarmos para fazer essa luta. E, obviamente, sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais continuam sendo espaços fundamentais para a gente avançar na luta organizada da classe trabalhadora.
Eu e a minha religião, o materialismo histórico dialético, nós entendemos que a organização da classe trabalhadora é fundamental para a melhoria das condições objetivas de vida da classe trabalhadora. E nós não podemos esperar a tese do quanto pior, melhor. Ou seja, quando os trabalhadores não tiverem nem comida, eles vão se revoltar e vão... Não, isso não existe. Então nós temos que buscar cada vitória e a partir de cada vitória e cada diálogo, seja ganhar 2% de aumento real a partir de uma dura negociação com os patrões, ganhar direitos trabalhistas, às vezes até manter direitos em momentos de ataque. Isso precisa, do ponto de vista geral, não apenas ser comemorado, mas a partir daí avançarmos cada vez mais. Por quê? Porque a classe trabalhadora, entendendo a organização dela e o que isso gera ou pode gerar de benefícios para ela, tem uma capacidade mobilizadora gigantesca. Então, acho que talvez é isso, elogiar o trabalho de vocês, né, elogiar os sindicatos combativos. Sabemos que não são muitos e que a deformação sindical também é uma realidade a partir de sindicatos que representam muito mais os interesses patronais do que da classe trabalhadora. Então, valorizar esse tipo de trabalho, agradecer o convite e me colocar à disposição da classe trabalhadora, até porque, como professor, eu faço muito parte dessa classe trabalhadora. Maravilha. Muito obrigado, professor Joás, por ter aceitado o convite, ter vindo aí de longe para conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. E ficamos por aqui com mais um Sindicast. Sigam a gente nas redes sociais, ouçam esse episódio no YouTube, no Spotify, mande para os amigos, mande para a família, mande para quem você quiser. Compartilhe essa pauta e vamos construir junto o plebiscito popular que está rodando e as urnas estão por aí. Então, faça parte dessa luta com a gente. E é isso aí. Até mais. Até o próximo Sindicast.